Sejam bem-vindas à nossa aula 4 da série A Base Humana do Empreender. E a gente vai falar hoje aqui sobre humildade e essência. É a nossa quarta aula, com a nossa quarta chave. E a humildade e a essência fazem parte de um pedaço desse caminho da empreendedora que nos faz lembrar quem somos, mesmo quando a gente cresce, né? Então, o empreender, como eu falei, ele é sempre uma manifestação, uma experiência na nossa vida, onde a gente investe energia e a gente vê essa energia se materializar. Então, um exemplo, né, que eu dei em algumas das aulas, por exemplo. Então, você vai investir num relacionamento. Você está investindo em você primeiro, você vai investir a sua energia na ressignificação daquele relacionamento ou de um novo relacionamento, então no seu amor próprio, nos seus valores, no valor dessa pessoa. Então você tá ali. E aí, consequentemente, você materializa uma nova relação, né? Então, você empreendeu naquela relação, você materializou aquela relação. Ela vai ter o seu crescimento, ela vai ter o seu ciclo, e aí, automaticamente, lá no futuro, ela vai ter que se ressignificar de novo, e de novo, e de novo, como nós nos ressignificamos, desde o físico, o espiritual, o emocional. Quanto mais a gente vai, né, ficando mais velho, a gente também vai amadurecendo, e assim por diante. É na família, nos amigos, é no trabalho. A gente não vai ter o mesmo trabalho para sempre, a gente não vai ter a mesma relação para sempre. São ciclos, né? Mas existe aí um ponto essencial, que é a humildade e a essência. Quando a gente começa, às vezes, a ver muitos resultados e muitos processos acontecendo na nossa vida, no caso até de um projeto ou de uma empresa, a humildade e a essência nesse caminho são muito importantes, porque ela mostra sempre quem você é, ser quem você é de verdade, né? Então, nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre coerência, que é a quarta chave dessa jornada. A coerência, ela tá muito ligada a você ser quem você é sempre. Se lembrar desse caminho, mesmo quando você estiver no sucesso, quando você estiver manifestando muito financeiramente, profissionalmente, amorosamente, tudo. Voltar pro teu centro. Coerência. Então, às vezes, quando a gente tá ali, entendendo como manifestar, criando cada vez mais, potencializando esses valores, muitas vezes a gente dá de encontro com o nosso ego, a gente dá de encontro com um poder muito grande que o nosso corpo possui, e às vezes, claro, né, quanto mais luz, mais sombra. A gente também dá de encontro com algumas sombras, com alguns caminhos dentro de nós mesmos, desse autodesenvolvimento, que faz com que a gente, às vezes, tome decisões um pouco diferentes daquilo que a gente gostaria. Então, dentro dessa jornada, é muito importante a gente estar sempre com uma base fundamental, que é a coerência. Então, lá atrás, na primeira aula, a gente falou de criança interior, né, de dar uma base para ela, sempre nutrir ela, entender o que ela quer, né, e colocar ali também as suas forças internas, entender as mudanças, que todas as experiências são sagradas, que todas nos trazem grandes aprendizados e evoluções. A gente falou sobre infinitas possibilidades e perspectivas dentro desse mundo, o olhar da águia, e aqui eu vou falar de coerência. Coerência é você escutar a tua self interna, né? Tua deep self, né? Que eu falo, que na verdade é o teu eu interno, o teu coração, falando o que realmente faz sentido, o que está em ressonância com o seu corpo, com a sua vida, com aquilo que está acontecendo e o que não está. Então, quanto mais a gente está em coerência com o que a gente está fazendo, em harmonia com o que a gente está fazendo,
E isso é um treino, né? Um treino diário de coerência com o que eu tô conversando, coerência com tudo, até com o que eu tô me alimentando, com o que eu tô dividindo o meu tempo, meu espaço, eu consigo estar entendendo quem eu sou. E ser quem você é, cria a humildade, cria a essência, cria o espaço onde, por mais que esteja acontecendo um caos lá fora, você entende quem você é, você não se perde nesse processo, e você consegue decidir, você consegue ter o amor próprio, principalmente o amor próprio e a autoestima para continuar. Então, nós mulheres, dentro dessa nova era, a gente está vivendo aí uma quebra de muitos padrões, né? A gente está tendo aí grandes ativismos para conseguir colocar a posição da mulher num processo muito mais gentil, muito mais respeitoso. A gente também tá vendo que a gente está se unindo, né, a grandes missões aqui na nossa sociedade, onde a gente está sendo mais escutada, né? Na verdade, a nossa grande missão aqui na Terra, como humanos, é realmente a gente experienciar esse corpo, aceitar os sentimentos, aceitar quem a gente é, das nossas sombras, densidades, sutilidades, tudo que a gente é. Se a gente aceita o que tá vindo e entende o porquê disso e vai lidando com isso, o nosso corpo vai cada vez mais se fortalecendo e mostrando o caminho, né? Por isso do autodesenvolvimento. Mas a coerência, ela faz com que as nossas escolhas se tornem cada vez mais alinhadas com aquilo que a gente está manifestando. Então, o exercício dessa aula é o exercício da coerência. Então, a pergunta que eu faço, né, na verdade, o exercício que eu proponho para vocês é vocês pegarem uma folha de papel, dividirem ela em 2, e numa parte, eu gostaria que você colocasse assim: o que está incoerente na minha vida e o que está coerente na minha vida. O que cria incoerência no meu dia a dia e o que cria coerência no meu dia a dia. Por que eu vou fazer essa divisão, que na verdade é uma integração? Tudo que tá me tirando da minha coerência, tudo que tá me tirando do meu centro, de alguma forma, o meu ego, né, às vezes, e aquele conceito que eu tô presa, né, de fazer, de me autoafirmar, de ser aceita pela sociedade, pela família, pelo meu relacionamento, pelos meus filhos, ou enfim, onde eu tô querendo ser aceita? Por que eu quero tanto fazer isso? Então, às vezes, existem processos da nossa vida que nos tiram do centro, e aí são vários, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu sempre gosto de dar exemplos. Teve uma fase dentro da Emana que eu queria muito ser aceita, né? Eu queria ser aceita, me autoafirmar, né? Que eu consegui vencer na vida, dentro da minha família. Porque na minha família, de alguma forma, eu não era aceita, né, por alguns familiares, pela nossa história. Então eu queria me afirmar, eu queria me colocar ali como, não, eu consegui. E até onde essa vencedora ultrapassou os valores e os sentimentos, a vulnerabilidade, se prendeu a conceitos para poder vencer. Então eu comecei a ver que alguns comportamentos do meu dia a dia, até dentro do meu trabalho, me tiravam da coerência, né? E me colocavam cada vez mais num estado de pressão, num estado de forçar situações, num estado de estresse emocional, porque eu queria ser aceita, eu queria ir até o fim. Então, tudo aquilo que eu comecei a ver que estava incoerente, eu fui listando. E tudo aquilo que eu comecei a ver que me trazia coerência, conversas com certas pessoas, hábitos no dia a dia, tudo que me nutria, me trazia coerência, eu fui colocando. E eu fui percebendo que tem muitos hábitos e comportamentos e certas experiências que eu quero colocar
ali como hábitos diários que vão deixar o meu corpo centrado para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. E eu comecei a cortar outras coisas que me tiravam desse centro e eu fui percebendo num pouco espaço de tempo como mudou. E como o meu amor próprio e a minha autoestima mudaram também, né? E aí isso, principalmente conversas, né, gente? Porque quando a gente tá manifestando algum projeto e tá dentro daquilo, tem muita opinião externa, às vezes muitas pessoas vêm tentar falar o que você tem que fazer, né? E é importante a gente sempre estar no nosso estado de coerência, porque no final quem decide é você. Então, vamos fazer esse exercício. Essa é a nossa quarta chave, penúltima chave do processo. Você como empreendedora da vida, né? Eu coloco para você essa palavra, coerência. Quando você tá nesse estado, como mãe, como mulher, como amiga, como empreendedora, qualquer coisa, você é quem você sabe quem você tá sempre conectada com a sua essência e com a tua humildade de saber que aqui dentro existe um ser humano que pode passar por isso, que é confiável e seguro e que essa manifestação, se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer no tempo dela. Então, vamos lá fazer esse exercício para a gente chegar na nossa última fase dessa linha de pensamento, que é a nossa aula 5. A gente se vê lá, gratidão!